Você não precisa do melhor equipamento do mundo para começar no audiovisual. Você precisa começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elias Zaf, sou fotógrafo, filmmaker. E hoje a gente vai desmistificar um pouco o que muito se fala e é uma dúvida muito recorrente, principalmente quando as pessoas estão iniciando na carreira do audiovisual. Entender que o equipamento pouco importa quando você está iniciando no audiovisual é muito importante, porque isso pode te travar de evoluir mais rápido, assim como fez comigo. Eu sou fotógrafo desde 2017, mas atualmente essa não é mais a minha profissão principal. Ainda pego um trabalho aqui ou outro, mas essa não é mais a minha principal fonte de renda. O que eu comecei a fazer de pouquíssimo tempo para cá é migrar para filmagem, que é algo que eu gosto muito e eu queria realmente trabalhar com isso há muito tempo. Só para vocês terem uma noção, quando eu comecei na fotografia, eu comecei com a Canon T5i. Eu não pensava naquele período em trabalhar com filmagem. O que eu queria era uma câmera que ela tivesse a opção de gravar para eu poder fazer vídeos para o YouTube, que era uma coisa que eu também sempre tive vontade de fazer, mas por outros motivos acabei não fazendo. Então eu trabalhei com fotografia um bom tempo e ali entre 2020, final de 2020 e 2021, eu comecei a trabalhar com filmagem mesmo, em parceria com um colega, com lançamentos de cursos digitais. Então nessa brincadeira eu fazia, por exemplo, a captação de vídeo para anúncio e também eu gravava pequenas aulas para poder colocar nas plataformas digitais. Só que tudo isso eu fazia com esse equipamento que eu não tinha comprado para filmar. Nessa época aí eu já estava pensando, já tinha procurado e já tinha surgido interesse em entrar no mercado de filmagem, que eu sempre achei muito legal. Só que eu pensava o seguinte, poxa, é muito caro para começar, e realmente era muito caro. Quem está no ramo do audiovisual sabe que é caro comprar uma boa lente, comprar uma boa câmera, comprar uma boa iluminação. É difícil você ter acesso a essas coisas aqui no Brasil. E esse foi um dos fatores que fez com que eu não entrasse no ramo da filmagem mesmo e permanecesse na fotografia. Então, quando eu comecei esses pequenos trabalhos, eu fazia com o conhecimento que eu tinha prévio, né, porque eu já tinha visto algumas coisas, mas sem me aprofundar tanto. Então, o material que eu entregava era muito simples. Se comparar com o que eu entrego hoje, era extremamente simples. E ficou um bom tempo assim. E eu percebi que eu tinha medo de entrar no ramo, de estudar, porque eu botava a culpa no meu equipamento. Dizia que a minha câmera ela não entregava uma qualidade tão boa, dizia que o meu celular não entregava uma qualidade tão boa, eu já via o pessoal trabalhando com celular, e eu comecei a perceber que isso estava me atrasando. Quando eu parei de dizer para mim mesmo que o meu equipamento estava me atrasando, quando eu parei de olhar para ele como um limitador, eu comecei a estudar e entender como melhorar o meu resultado com o equipamento que eu tinha. Para você ter uma ideia, eu tinha a T5i, como eu falei, uma 1855, que é a lente, e uma 50mm. E eu tinha um celular que era o S20 FE, da Samsung, o Galaxy S20 FE. As luzes que eu tinha era a luz que a gente compra em casa de construção, aquelas LED de bulbo assim, porque eu tinha visto que era uma opção boa diante ao que eu estava precisando. Então eu comecei a investir um pouco mais em conhecimento, aplicar, entender como é que funciona melhor a iluminação, entender como fazer melhor uma composição de imagem para filmar. Eu sabia para fotografia, tive que fazer essa adaptação, então eu misturei o conhecimento que eu tinha mais o que eu já estava adquirindo e comecei a melhorar as coisas aos poucos. Então os trabalhos começaram a ficar um pouco melhores. Porém, a dificuldade era tão grande, só para vocês terem uma ideia, que eu tinha essa câmera. Câmera, quando você compara com o celular, não tem essa imagem tão digitalizada. Você percebe no celular quando está filmando. Hoje os telefones estão muito melhores. Quando eu estava fazendo isso, dava para perceber. Se eu pegar meu telefone e botar aqui para filmar, você vai perceber na mesma hora que é bem diferente. E a câmera, pelo fato dela trocar as lentes, que era essa daqui, ó, exatamente esse kit aqui. A câmera, pelo fato de ela trocar as lentes, te dá a possibilidade de você fazer coisas diferentes, colocar uma lente mais clara e você obter resultados melhores. Mas eu não tinha essa confiança. Eu achava que meu celular entregava uma qualidade muito melhor pelo fato de ser 4K. O que é que eu comecei a fazer? Trabalhar melhor a minha iluminação. A iluminação foi um dos pontos principais que fez com que o meu resultado ficasse melhor. Comecei a estudar como fazer com que a minha iluminação ficasse melhor para valorizar os equipamentos que eu tinha. Então os resultados começaram a ficar um pouco melhores. E eu fui realmente começando a perceber que aí sim eu estava precisando realmente investir no equipamento para alcançar o nível de entregar serviço. Eu fiquei até na dúvida se eu comprava mesmo, isso faz um tempo já, se eu comprava mesmo uma câmera ou um smartphone, né? Eu estava pensando fazer trabalhos como story making e tudo mais, aí eu pensei, não, acho que não é interessante, eu vou comprar a câmera, ela é muito mais versátil. Comprei uma câmera, que é essa que vocês estão me vendo agora, que é a Canon R7. Essa aqui é uma câmera fenomenal, mas eu te garanto,
Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, e olha que não é lá esse super conhecimento todo, ainda estou aprendendo muita coisa, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu não saberia tirar a qualidade que eu tiro nessa câmera aqui. Hoje eu entendo bem mais de iluminação, de exposição para filmagem, regras de filmagem, composição, trabalhar melhor a iluminação. Hoje eu sei fazer isso com muito mais tranquilidade do que eu fazia naquela época. Então eu não estava precisando exatamente de equipamento, eu estava precisando de conhecimento. Tanto que as primeiras coisas que eu comecei a investir foi em iluminação. Eu comecei a entender que a iluminação é a alma do vídeo. Não existe câmera que faça milagre. Eu posso ter a melhor câmera do mundo. Se eu não tiver uma boa iluminação, não vai adiantar de nada. Porque ela não vai captar magicamente o que eu estou aqui e vai iluminar e vai mandar para você. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai apenas registrar a imagem daquilo que eu estou colocando de frente à lente. Então, se eu tenho uma iluminação bem trabalhada, até com um smartphone simples, fica legal. O que a câmera faz é registrar da melhor maneira possível, de equipamento para equipamento, aquilo que você está querendo mostrar. Se você está num local extremamente escuro, sua câmera não vai fazer milagre. Se você pegar uma câmera muito boa, ela vai quase enxergar no escuro para você, mas a sua imagem não vai ficar boa do mesmo jeito que uma pessoa que sabe muito bem iluminar aquela imagem. Então, dicas para quem realmente está querendo iniciar no audiovisual em 2025. Inicie pelo conhecimento. Entenda como compor realmente uma boa imagem, como pintar a imagem com uma boa iluminação. Trabalhe bastante sobre isso. Pegue o seu celular, se é só isso que você tem, ou a sua câmera, caso você já tenha comprado uma, teste, sai para testar, sai para filmar, sai para colocar o conhecimento que você está tendo em prática. Se você não tiver um bom conhecimento, você não vai conseguir operar de maneira realmente boa a sua câmera, nem o seu celular. Eu comecei, mesmo com câmera, fiquei com medo e botando limitação no equipamento. Quando eu comecei a evoluir o meu conhecimento, eu comecei a extrair uma qualidade melhor do equipamento que eu já tinha, até mesmo do meu smartphone. A mesma coisa dá para fazer com qualquer outro equipamento, até eu realmente sentir a necessidade de evoluir e até mesmo financeiro acompanhar, porque câmera é caro. Não precisa comprar uma Canon R7, por exemplo. Você pode comprar câmeras mais baratas, às vezes câmeras de segunda mão, para você também começar já a oferecer seus serviços. O importante é você ter certeza daquilo que você consegue entregar. Outra coisa também, não tenha pressa. A pressa é realmente inimiga da perfeição. Estude com constância, pratique todos os dias e você vai ver com certeza a evolução chegar. Gostou desse vídeo? Se ele te ajudou, deixa nos comentários, se inscreve, porque eu pretendo trazer muito mais conteúdo a respeito de audiovisual, principalmente para você que está iniciando. Tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.